Fala galera, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal e hoje vamos dar continuidade aí nesse assunto punção venosa, que é um assunto aí de extrema importância, que eu acredito que pode te ajudar muito na sua prática beira-leito, tá? Então, o objetivo desse vídeo aqui é trazer informações que vão ser relevantes, tá? E que vão fazer a total diferença na hora de você fazer o atendimento, tá? Então, só para que você fique comigo até o final, eu deixei lá no finalzinho desse vídeo 3 bônus de extrema importância que vão fazer toda a diferença, né, na sua prática clínica. Mas aí eu só vou poder te entregar se você me acompanhar durante todo esse vídeo. Óbvio que mesmo nesse vídeo, além dos bônus, eu já vou te entregar muita coisa. Você vai ver que punção venosa não é apenas pegar uma veia. Então vem comigo e a gente vai partir agora aqui falando sobre organização. Então, não existe nada mais importante no processo de qualquer atividade que você vai fazer dentro da enfermagem, qualquer procedimento, que não seja organização. Então, para você iniciar aí o processo de punção venosa, é extremamente necessário que você tenha uma bandeja para você fazer a organização, uma seringa, um soro fisiológico, a luva de procedimento, o suave de álcool em gel para você poder fazer a asepsia, o garrote, o dispositivo e também o sistema de curativo, seja ele o transparente, micropores, esparadrapo, que você tiver disponível na sua instituição. E se for um sistema de coleta, né, sistema de coleta a vácuo ou alguma coisa assim que você vai fazer, também um curativinho no final, tá bom? Então, organização é tudo, beleza? Além da questão da organização, o próximo passo que é muito importante aqui é a gente conhecer dos dispositivos, tá? Então, basicamente, existem 2 tipos de dispositivos, né? Que a gente mais utiliza no dia a dia. A saber, então, a gente tem os scalps, e esses scalps eles vão variar ali desde o número 19 até o número 27, scalp sempre em número ímpar. E também temos os abocates, tá? Que vão variar ali, então, desde o número 14 até o número 24. E aí, você vai me perguntar o que significa esses números, né? Então, esses números eles têm relação direta com o calibre do abocate ou com o calibre do scalp. Vamos falar aqui do abocate, tá? E você vai entender um pouco melhor. Então, o abocate de número 24, ou seja, 24 gauge, ele vai entregar para você, quando você puncionar esse paciente, ele vai te entregar um fluxo de 23 ml por minuto. Imagina, isso é um fluxo baixo, tá bom? Mas se o objetivo aqui não é fazer volume no paciente, né? Eu não preciso entregar volume para ele, às vezes tudo bem, né? Se for no contexto da pediatria, onde são veias bem fininhas, né? Um idoso bem fragilizado, né? Onde eu não preciso fazer volume nem nada, apenas para fazer medicações, talvez isso daqui vai me atender bem, tá bom? Agora, vamos aqui para o 14 gauges. Então, o 14 gauges, né? Quanto menor o número dele, maior é o calibre. Olha só o quanto ele me entrega de fluxo. Ele me entrega um fluxo de 300 ml por minuto, tá bom? Então, isso é bastante. Então, agora se a gente pensa aqui num contexto onde chega um paciente na emergência, um paciente que perdeu volume por um trauma, e a gente precisa iniciar reposição de volume nele com soro fisiológico, ringer lactato, vai fazer concentrado de hemácias ou vai fazer Evoluven, né? Para poder fazer a expansão, plasma light, enfim, o que a gente for fazer e precisar de volume nesse paciente, a gente vai precisar utilizar então aí de um abocate que vai variar do 18 para cima, tá? 18, 16, 14, tá bom? Um 18 já vai atender muito bem. Por que eu falo isso que um 18 vai atender muito bem? Porque ele já vai estar te entregando 95 ml por minuto. Já é um volume bem interessante, tá bom? Agora, se o objetivo não é fazer volume no paciente, então isso daqui no dia a dia, se o objetivo não é fazer volume, isso daqui vai te atender muito bem, tá? Então, abocates do número 20, 22 e aí deixa o 24 só para aquelas situações 22 e 24 deixa só para aquelas situações onde é um paciente de difícil acesso, um idoso mais fragilizado, então uma criança, tá bom? No geral, é isso que a gente vai utilizar, tá bom?
Poxa, mas e aí? Quando que eu uso abacate? Quando que eu uso scalp? Então isso daí é uma pergunta interessante também, tá? Vamos para cá. Os scalps, como você pode, se você já teve a oportunidade, né, de pegar ele na mão, você vai ver que ele é um dispositivo, que ele é rígido, né? Então, por ele ser um dispositivo rígido, ele não é um dispositivo que pode ficar no paciente por um tempo muito prolongado. Então, o objetivo do scalp é o seguinte: o paciente veio para poder receber uma dipirona ou uma dexametasona, enfim, uma medicação que eu vou fazer ali na hora e já vou liberar o paciente posterior a isso, né? Então, o scalp ele é indicado para essas situações. Então, vou fazer uma medicação em bolos, acabei de fazer essa medicação, o paciente está liberado, ele não vai precisar ficar internado, não vai precisar passar por uma avaliação e ele vai precisar ficar aqui internado ou por um tempo, né, superior, por exemplo, a 30 minutos, uma hora. Então, se ele não for precisar de nada disso, o scalp vai te atender bem. Agora, pensa bem, é um pacientezinho que ele tem a previsão de ficar internado, né? Ou é um paciente que ele não tem previsão de ter alta tão logo, né? Tão cedo. Talvez o abacate vai ser algo mais primordial. Ou é um paciente que já está com você lá numa clínica médica, seja cirúrgica ou seja apenas numa clínica médica mesmo. Então, é interessante que esse paciente ele esteja com abacate, tá bom? Que é um dispositivo flexível, né? Esse dispositivo, quando comparado ali com o scalp, ele não vai causar transfixação da veia, não vai causar extravasamento, tá? Não que não possa acontecer, mas esse dispositivo aqui ele é muito mais apropriado quando comparado com o scalp, beleza? Acho que é mais essa parte que a gente precisava comentar com vocês. Vamos para o próximo, tá bom? Aqui nesse próximo slide, o que eu trouxe para você essas duas embalagens. Você viu que eu tinha trazido fluxo para você dos dispositivos, né? Então aquele fluxo que eu trouxe para você, ele pode ser um fluxo variável, tá? Porque vai depender muito do fabricante. Esse fabricante da Medix, ele traz que o fluxo do Abocate 18 dele é de 95 ml por minuto. Quanto esse da Solidora, ele traz que o fluxo dele é de 80 ml por minuto, tá? Mas no geral, isso é um volume muito bom quando a gente considera no contexto de entregar volume para o paciente. Então, do 18 para cima, levando aquela consideração de entregar volume, esse é um volume bem bom, um fluxo importante. Certo, agora vamos imaginar aí que você não vai fazer punção venosa, que você, para poder correr medicação, você vai fazer uma punção para poder colher exames laboratoriais. E aí, quais são as possibilidades para você fazer isso, né? Então, existem algumas possibilidades. Existe o sistema a vácuo com o scalp, existe o sistema a vácuo com a agulha. E se você não tem nenhum desses, tá? Se você não tem nenhum desses, você pode então estar utilizando a seringa, tá? Então, a seringa de 10, né? E aí com a agulha 25,7 ou então com a agulha 20 por 5,5, se essa veinha for uma veinha mais fininha, tá bom? Certo? Outra possibilidade também, né, e que às vezes eu acabo utilizando, né, é que no meu serviço a gente não disponibiliza do sistema a vácuo, então quando eu preciso estabilizar o membro, algo que vai ficar mexendo muito, né? Enfim, eu acabo utilizando então o scalp associado com a seringuinha também, é uma opção. E aí geralmente eu tento utilizar, tento sempre utilizar o scalpzinho azul, tá bom? O azul, no mínimo, então o laranja, tá? Mas essas são as possibilidades. Aqui eu trouxe para vocês apenas para você ter uma noção aí então de quando você vai utilizar cada dispositivo, né, do abacate e como correlacionar, né, se ele cabe ou não, tá? Então a gente tem aqui ó, um abacate de número 20, um de número 18, de número 16 e o de número 14. É necessário que eu correlacione aqui ó, com o calibre da veia, tá? Então aqui ó, o de número 18 eu sei que ele vai caber aqui dentro, tá? Até mesmo porque é uma veia bem calibrosa. O de número 18 eu sei que ele vai caber aqui, caberia aqui também, né? A gente olhando. O de número 14 cabe aqui porque é uma veia bem calibrosa. O de número 20 cabe aqui porque é uma veia bem calibrosa. Agora o que não dá, tá? Isso daí até parece ser bem óbvio, né? Mas agora o que não dá é eu pegar um número 14
e tentar talvez canalizar ele aqui, ó, numa veinha bem fininha, tá bom? Então isso daí não vai ser favorável, talvez eu vou perder a possibilidade de acesso. E aí, pensando por esse lado, às vezes vale a pena então eu fazer o quê? Eu posso reduzir o número do catéter, seja para o 18, seja para o 16, seja para o 18, tá bom? Então, essas são as possibilidades. E aqui também trouxe para vocês também, né, quando que eu vou utilizar aí o abocate de número 24, né, considerando então esses tipos de veinhas mais fininhas, tá? O de número 22, considerando esse tipo de veinha também mais fininha, tá bom? Eu acho que algo importante aqui, né, aproveitando já essa imagem, é sobre veias retificadas, né? Então, tenta sempre puncionar veinhas que estão mais retificadas e que sejam também compatíveis com o tamanho, né, de extensão do seu dispositivo, né? Aqui, ó, por exemplo, uma veia mais tortuosa. Então, provavelmente, né, se eu for puncionar sem esticar essa veia ou sem pedir para que o paciente ele faça esse movimento de fechar a mão e dobrar ela para baixo, porque esse é um movimento que faz as veias retificarem, né, ficarem um pouquinho mais retas. Então, se eu não for fazer isso e for tentar puncionar aqui, ó, eu vou acabar transfixando essa veia, né? Então, talvez não seja uma boa opção aqui, beleza? De punção. Vamos para um próximo momento aí para a gente entender mais aí sobre punção, tá? Outro ponto importante é o seguinte, às vezes a pessoa foi, aplicou o garrote, né? Fez toda a parte mais difícil lá, aplicou o garrote, identificou uma veia, né? Viu que a veinha tá lá, mas agora, na hora dela fazer a punção, né? Por conta da angulação, ela vai acabar perdendo o acesso. Então a angulação ela é extremamente importante, tá? Veias que são superficiais, que eu consigo ver, né? Essas veinhas eu vou utilizar então uma angulação aí de 15 graus, uma veia mais superficial. Não tem a justificativa de eu utilizar uma angulação muito maior do que 15 graus para as veias superficiais, porque quando eu utilizo uma angulação maior, vai acontecer o seguinte, eu vou transfixar essa veia, porque a angulação ela ultrapassa, né? Então, para veias superficiais que eu consigo ver, a angulação ela vai ser de 15 graus para baixo, beleza? Aqui eu trouxe para vocês, então, também o exemplo, né, da angulação. Então, nessa veia que era bem superficial, ele assumiu uma angulação aqui de 15 graus, tá? Se ele tivesse assumido uma angulação de 30 graus, ele já teria transfixado, 45 graus muito mais, 60 muito mais ainda. Então, olha só como a angulação aqui, ó, ela é extremamente importante, tá bom? Ah, mas e aí? Eu nunca vou utilizar outros tipos de angulações para punção? Sim, você vai utilizar. Mas quando? Você vai assumir angulações maiores, né? Quando a sua punção, por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, que aqui seja um braço, né? Vamos imaginar que aqui seja um braço. E aí você palpou a veia e sentiu que a veia estava passando bem, mas aqui, ó, aqui é a pele, beleza? Imagine que aqui é a pele. E aqui a veinha passando aqui embaixo, beleza? Se você assume uma angulação aqui, ó, de 15 graus, dificilmente você vai atingir ela. Se você assume uma angulação de 30 graus, você já chega nela. 45 graus, você também chega nela com muito mais facilidade, tá? Então, quando você vai aumentando a angulação, ela está muito mais relacionada, né, com os acessos que estão mais profundo. Então, as veinhas que estão mais profundo, aí você sim inclina essa agulhinha um pouquinho mais para cima, aumentando essa angulação, beleza? Isso é importante, hein? Às vezes, coisa que ninguém te conta. E aqui a gente vai trabalhar com vocês em cima de três ou quatro vídeos, né? A punção acontecendo, né? E eu comentando um pouquinho sobre esse tipo de punção, beleza? Vamos lá. Então aqui ele escolheu a veia, já aplicou o garrote, tá numa angulação bem baixa ali, tá bom? Então você vê que é uma angulação que é bem rente à pele, tá? De 15 graus para menos.
Depois que ele introduziu a agulhinha aqui, ó, ele vai ficar observando para ver se tem retorno venoso aqui no canhão, tá? Você vê que ele vai progredindo devagar até observar esse retorno. Observou esse retorno venoso ali, o que ele faz? Ele para nessa posição agora e introduz a parte flexível, né? A parte rígida vai servir como se fosse um guia para a parte flexível. Então, feito isso, aí agora ele solta o garrote aqui em cima, tá? Para não continuar aquela sangria, né? E depois disso ele retira a parte rígida e aí aqui ele vai poder adaptar, seja uma torneirinha de 3 vias, um Polyfix, ou então um hub para poder fazer a oclusão aqui desse catéter e fazer limpeza também desse catéter com um sorinho fisiológico, né? Além do que também ele vai aproveitar esse momento para testar, né, se o acesso ele é pérvido. Então ele vai injetar o soro fisiológico, ver que em volta não tem extravasamento, não fica demasiado, o paciente não reclama de dor. E para finalizar mesmo, agora só falta colocar o curativinho transparente e aí fica muito chique, né? Então, esse curativo transparente, para muitos pode até parecer besteira, né, a utilização dele, mas ele é muito importante porque com ele eu consigo avaliar o local de inserção do meu catéter, coisa que quando eu pego aquele esparadrapão aqui assim, ó, e aplico aquele esparadrapão grande, esquece, eu não consigo mais avaliar o local de inserção do catéter, a não ser a cada 12 horas que eu for trocar essa fixação, tá? E aí isso é bem ruim porque vi hoje e aí talvez no próximo momento, quando eu for ver, às vezes já está iniciando um processo de flebite. Aqui com esse dispositivo transparente, a cada vez que eu for fazer medicação, seja a cada 6, 8 horas ou a cada 12 horas que eu tenho que fazer medicação, enfim, a depender da prescrição, eu vou estar avaliando então a parte da inserção do catéter, vendo se tem vermelhidão, vendo se tem um cordão venoso formando, se tem sinais flogísticos, tá bom? Então, a importância do acesso com esse tipo de fixação é essa, tá? A depender, às vezes, né, de alguma literatura, recomenda que com esse tipo de fixação eu posso deixar o paciente até 96 horas com esse mesmo catéter, beleza? Então, olha só a vantagem. Nesse próximo momento aqui nesse vídeo vai ser uma coleta feito com o sistema vácuo, só que agora utilizando então o scalp, né? Vamos lá. Então fez a asepsia, né? Identificou a veia, vai realizar a punção. Depois que ele realiza a punção, ele vai esperar obter retorno venoso. Então, obteve o retorno venoso, ele para ali naquela posição e aí agora ele só vai conectar os tubinhos no canhão. Então, até encher o amarelinho, aí ele troca pelo amarelo pelo roxo, né, que é o do hemograma, e espera encher o tubinho do hemograma. Feito isso, solta o garrote e aí finaliza então ali com o curativinho, lógico, descartando isso daí no Descarpac, né? No sistema de pérfuro cortante. Então é muito importante esse tipo de coleta, né? Por esse benefício, você faz a punção e aí você consegue ir trocando os tubos de acordo com a sua necessidade. Esse sistema a vácuo ele é bom nesse sentido. Aqui ele vai estar utilizando então o sistema de coleta a vácuo, só que agora direto com a agulhinha. Então ele solta a parte que vai ser conectada no canhão, que é essa parte pretinha, rosqueia ela no canhão. Feito isso, ele tira a proteção da agulha agora, né? Deixa a agulha exposta. Identificou já a veia antes, faz a punção. O legal desse daqui é que ele mostra para você o retorno venoso aqui, ó. Então, observou que teve o retorno venoso, agora ele só vai lá e vai trocando os tubinhos. Nesse caso, ele está colhendo um coagulograma, um tubinho azul, tá bom? Encheu o coagulograma na medida aí que é prevista para esse tubo, ele vai tirar e vai finalizar então a sua coleta. Show de bola, né? E aqui vamos imaginar então que você então não tenha o sistema de coleta a vácuo com scalp e nem com agulha. Você só tem seringa e agulhinha, que foi aquilo que eu tinha comentado com você, tá bom? Então, daria tanto para colocar um scalpzinho nessa ponta dessa seringa, ou igual ele está fazendo aqui com uma 25 por 7. Então, ele já aplicou o garrote aqui, tá bom?
já identificou a veia também, já tinha feito a asepsia desse local, e aí ele vai proceder com a punção. Assim que ele fizer a punção, aqui nessa parte de trás aqui do canhão da agulha, vai obter um retorno venoso. Obtendo esse retorno venoso, ele para de progredir, então, a agulhinha, e aí sim ele começa a puxar o êmbolo para trás. Só que ao invés de puxar o êmbolo para trás aí, segurando uma mão no corpo da seringa e a outra no êmbolo, ele vai tentar estabilizar ela aqui no começo. Então vamos lá para a gente poder ver isso. E outra coisa muito importante que ele faz aqui nesse vídeo é que antes dele iniciar a punção, ele destrava a seringa, puxa ela para frente e para trás, tá bom? Isso é algo importante que ele faz aqui, que faz toda a diferença, viu? Então você vai ver ele destravando a seringa, porque ela vem travada, né? Depois disso, ele inicia então com a punção aqui, de forma lenta, gradual. Observou o retorno venoso, ele para. Aqui ele estabiliza a seringa, tá? E aqui ele puxa o êmbolo para trás de forma lenta e gradual, observando então o retorno venoso. Show de bola isso daí, né? Muito bom. E aí ele finaliza então o procedimento dele. Show? Só que o que eu queria falar para vocês é que nem sempre vai ser veias tão boa desse jeito aí, igual a gente viu nos nossos exemplos, né? Veias extremamente aparente, né? Punção sempre de primeira, isso raramente vai acontecer. Geralmente você vai pegar pacientes mais difíceis, tá? E às vezes nesse estilo aqui, ó, paciente às vezes com o braço edemaciado, paciente às vezes em estado de anasarca, tá? E aí você precisa fazer uma coleta ou precisa fazer um acesso nesse paciente. E aí, como que você vai fazer? Tentou uma, duas, três vezes e não conseguiu. Então agora é o momento de você chamar o seu colega enfermeiro, se você for o técnico, e falar: olha, colega, tentei duas, três vezes, não obtive resultado, e aí eu preciso do seu auxílio, porque esse paciente ele tem medicação XYZ para fazer e a gente não pode deixar ele sem essas medicações. Então aí o seu colega enfermeiro ele vai precisar avaliar a situação desse paciente e existe a possibilidade da punção de veia jugular externa, que o enfermeiro ele tem autorização, está habilitado para isso. Eu faço quando é necessário isso daí lá no meu serviço, tá bom? Outra possibilidade é então o PIC, que é o catéter de inserção, o catéter central de inserção periférica, tá? E aí para a realização deste procedimento vai ser somente enfermeiros habilitados, tá? Precisa ter a prescrição do médico também para que esse procedimento ele seja feito, tá bom? Esse catéter, ele neste exemplo aqui, ó, ele está sendo inserido na veia basílica e aí ele para lá na junção cava atrial, então 2 centímetros acima do átrio, nessa junção cava atrial, ele vai ficar posicionado, tá? Então ele é um acesso central, a única diferença é que ele é de inserção periférica, tá? Outra possibilidade também que existe enfermeiros habilitados, mas você vai ver mais sendo utilizado em situações de urgência, que é a punção intraóssea, tá? Então, a punção intraóssea é uma situação de urgência, ninguém conseguiu acesso, né? E eu preciso de um acesso de forma rápida, a punção intraóssea, ela atende essa necessidade. Neste caso aqui, ele está no húmero proximal, tá? Mas também existe a possibilidade dessa punção intraóssea ser feita na tíbia proximal, tá? Então, olha só, existe a jugular externa que o enfermeiro pode fazer, existe o intraósseo, existe o PIC. Esses dois aqui, ó, tanto o PIC quanto o intraósseo, aí o enfermeiro precisa de uma habilitação para poder estar fazendo esse tipo de punção, beleza? E imagine que não existe essas possibilidades se o paciente precisa de um acesso ou agora o paciente ele vai precisar de receber drogas vasoativas, como por exemplo noradrenalina, ou o paciente vai precisar receber vasopressina, adrena, enfim, drogas que precisam correr no acesso central. E aí, o que a gente vai fazer, né? Então, existindo a necessidade, a gente pode chamar o colega médico e pedir para que ele avalie o paciente também, porque o paciente é dele também, e existe a possibilidade, então, de fazer um acesso central. Então, esse acesso central na veia jugular interna
ou então na veia subclávia, tá? Então, para que um acesso ele seja considerado central, a ponta dele precisa parar naquela junção que eu falei para você, na junção de cava e átrio, tá? Junção cava atrial, beleza? Então, essas são as possibilidades, é interessante você conhecer disso também. Agora é o momento que eu tinha comentado com vocês dos bônus, né? Então, assim, isso que eu trouxe para você é apenas a ponta do iceberg. Existe muito mais informações com relação ao assunto punção venosa. Você viu que eu trouxe para você ali pique, trouxe para você intraósseo, falei para você sobre catéter central, falei para você sobre jugular, né? Falei para você sobre os outros dispositivos, e a enfermagem, como ciência do cuidado, precisa estar preparada para cuidar desses dispositivos, porque a gente vai manipular, manusear esses dispositivos. E aí, uma das formas de você estar cada vez mais preparado, não só para punção venosa, mas com relação a conhecimento, forma de manuseio e tudo mais, eu pesquisei bastante e encontrei isso daqui, esse guia de punção venosa. Então é um guia aí com mais de 100 páginas, né? Trazendo muito mais de forma detalhada para você isso daí, tá? Então eu vou deixar o link lá na descrição, aí você dá uma olhada, tá? Se você achar que for interessante, segue o baile. Então não deixe de adquirir aí para você ter muito mais conhecimento. E o mais legal que estava lendo desta plataforma, né, onde eu encontrei esse dispositivo, esse guia, ele fala o seguinte: se você adquiriu o guia, né, e não gostou, tem até 7 dias para você solicitar a devolução, né, do valor que você pagou lá, e eles te devolvem. E eu acredito, tá? Isso daí eu não sei. Mas como é um dispositivo, é um guia em PDF, né? Eles não vão solicitar reembolso de você também. Mas assim, vamos ser honestos, né? Comprou, é um valor super baratinho. Eu vi lá, é bem simbólico o valor. Mas eu acho que vai fazer toda a diferença, porque são 100 resumão, né? Então, para você ter ali ó, de forma prática no seu celular, para te ajudar no dia a dia, eu acho que vale super a pena, tá? O outro aqui é a Masterclass. Esse daqui eu achei bem interessante, porque foi um enfermeiro que ele fez gravação de aula que ele estava dando mesmo sobre punção venosa. E aí com diversos alunos que tiveram várias dúvidas e ele conseguiu esclarecer as dúvidas, né? E um momento prático ali, né? Meio que um ao vivão assim, né? Então eu acho que você iria se beneficiar, então, tendo acesso a esse conteúdo também. É a mesma coisa do guia que eu te mostrei atrás, tem aquela questão dos 7 dias. Se você não gostar também, você solicita, eles te devolvem o dinheiro, tá bom? Esses produtos não são meus, tá? Eu só tô te falando porque, assim, além dessas informações que eu passei, são informações importantes? Fez alguma diferença? Acredito que sim, tá? Mas é a ponta do iceberg, tem muito mais informações aí nas sobredinhas e que às vezes você vai ser pego de surpresa no plantão. Então, para não ser pego de surpresa no plantão, você precisa ir preparado para esse plantão. Mas existe pessoas, e aí eu vou falar para você, nessa terceira dica aqui que eu vou te dar, até eu mesmo me surpreendi também, tá? Existem pessoas que não se contentam apenas com ver e observar e ler, tá? Tem pessoas que é a pessoa da prática, ela quer fazer alguma coisa ali mesmo, ainda não estando no hospital, ela quer praticar. E aí eu fui pesquisar para ver se existia alguma coisa assim do gênero. E eu encontrei então lá no Mercado Livre um kit, né, de simulação de punção venosa. Eu achei, né, o máximo isso daqui. E também o Mercado Livre ele tem aquela questão: se você comprou, não gostou do produto quando recebeu, você consegue, acho que também dentro de um prazo de 7 dias, solicitar a devolução do seu dinheiro, você devolve o produto e você não paga nem para poder enviar esse produto de novo, né? Imprime um QR Code, vai num lugar lá que eles fazem a coleta e aí ele indica para você o lugar da coleta e você consegue devolver o produto se você não gostou. Mas, como eu digo, é melhor que nada, né? São 3 opções aí, melhor do que não fazer nada. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. O link, óbvio, né? O link de tudo isso daí eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, lá na descrição do vídeo você vai dar uma olhada nesses 3 bônus, nessas 3 opções aí que eu trouxe aí para vocês. Tenham acesso, aproveite, se divirtam com esses materiais, né? Adquiram cada vez mais conhecimento e até uma próxima. Tchau!